mas sabemos que tudo isso faz parte de um dos cumprimentos das promessas. O livro das revelações, o livro das promessas, que é Apocalipse, e outros livros já haviam nos adiantado a respeito disso, que lá para o final dos tempos, não vamos aqui trazer medo para ninguém, porque Jesus na realidade foi aquele que nos acalmou, dizendo que haveria muitas coisas, muitos rumores, muitas coisas aconteceriam, e Jesus já diz: mas calma, isso é só o princípio. Então ainda tem muita coisa a acontecer, mas essa é uma das coisas que aconteceriam nesse dia. O próprio Senhor Jesus já havia nos alertado a respeito disso. Ele falou que o tempo seria abreviado, Eu me lembro que quando eu era mais novo, não que eu sou tão velho, é só os cabelos que me acompanham desde a juventude mesmo, tá? Isso aqui é desde a juventude. E eu me lembro que a gente não via a hora de passar, queria chegar o Natal, queria chegar no novo, era um desespero, parecia que o tempo não passava. Hoje, meu Deus do céu, você pisca o olho e o tempo passou, Então são coisas que fazem parte. Mas eu gostaria de trazer essa palavra aqui para você, porque é o seguinte, como eu disse, eu acredito que todo mundo aqui comemorou o seu Natal com família, amigos. Talvez na virada de ano você abraçou a pessoa que está do seu lado, ou ligou para alguém, ou recebeu uma mensagem de alguém, ou disse para alguém: feliz ano novo, feliz ano novo, olha, que esse ano seja um ano. Então nós ali de certa forma desejamos as pessoas, e também recebemos, de uma forma carinhosa de muitas pessoas, que o nosso ano fosse um ano abençoado. Mas eu quero dizer algo para você: se você não tivesse falado nada para ninguém, o ano ia ser novo do mesmo jeito. Se você não tivesse ligado para alguém, ou abraçado alguém, ou dito ou desejado para essa pessoa um feliz ano novo, independente ou não, o ano seria novo. É isso que eu quero que você entenda, porque a palavra de Deus diz que Deus faz novas todas as coisas. Então sempre vai existir algo novo, você desejando ou não, você tendo carinho, o respeito por alguém, de dizer: olha, eu te desejo coisas boas, coisas novas. Sempre vai haver, sempre haverá, porque servimos a um Deus de coisas novas. Servimos a um Deus de coisas novas. Mas é algo que eu quero trazer aqui para você, que há muitas pessoas que estão no piloto automático, estão deixando verdadeiramente de viver o novo para apenas desejar o novo. Então cuidado. É isso que eu vim trazer hoje aqui, essa palavra para você. Deus não quer que você apenas deseje, Deus quer que você viva. É diferente. Amém? Deus não quer que você só deseje, Deus quer que você viva o novo, porque Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse assim: aquele que está em Cristo, nova criatura. Quem está em Cristo aqui? Quem é de Cristo aqui? Então você tem que viver o novo de Deus todos os dias. Você não tem que desejar, você tem que viver. Então mude a sua maneira de pensar, condicione a sua mente a entender isso. Eu não posso só apenas: pastor, mas não é importante. Não, sim, mas o que eu quero dizer é que o tempo passa, e como eu disse, nós vamos nos acomodando e ficamos simplesmente como muitas pessoas lá fora, apenas desejando, e entra ano e sai ano, e a vida da pessoa não muda, continua a mesma coisa. Passa-se alguns minutos, me desculpa a expressão, mas a ressaca do momento, e aí depois a pessoa vê que nada mudou. O ano continuou praticamente, as coisas continuaram do mesmo jeito. O ano foi um ano novo, mas as coisas continuaram do mesmo jeito. Só que Deus quer que você saiba que Ele não quer que você viva assim. Deus quer que você viva a cada dia intensamente aquilo que Deus tem de melhor para você. Deus tem coisas boas para nós. Então vamos lá, Mateus. Eu gostaria de fazer uma leitura junto com vocês, e eu gostaria que vocês observassem. Eu vou fazer 3 leituras aqui, e eu só queria, dentro dessas 3 leituras, o texto é o mesmo, mas mostrar para você a riqueza de detalhes de cada um deles. Mateus capítulo de número 9, vamos lá. Mateus capítulo de número 9 e o versículo de número 17. Mateus 9, 17.
você puder tomar nota disso aqui, é muito importante para você. Diz assim, ó, vamos lá: não se deita vinho novo em odres velhos. Então já comece a observar isso aqui: não se deita vinho novo em odres velhos. E aí ele continua: aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres, o que, pessoal? Novos. Assim ambos, o que? Se conservam. Então, primeira coisa que eu quero que você observe aqui, Mateus aqui, ele começa dizendo que não se deita vinho novo em odres velhos. Então não tem como, não dá para você desejar um ano novo ou querer coisas novas com uma mentalidade do passado. Quando a Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas, Ele diz: as coisas velhas têm que ficar para trás. Eu brinco, porque eu digo que nessa aula eu não faltei. E a gente aprendeu na escola algo muito importante. A ciência diz que, né, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então não adianta você desejar algo novo ainda carregando uma bagagem velha. Cuidado. Emoções antigas, pensamentos, frustrações, decepções. Ei, amigo, para com isso. Você vai viver até quando nesse terror de ficar trazendo lembranças do passado, remoendo coisas que o próprio Deus diz: eu Deus esqueci. Se Deus esqueceu, por que você continua às vezes permitindo que isso seja um monstro que te assombra ainda? É coisas do passado, deixa para lá, irmão. Mergulhe nas águas do Espírito Santo, diga: Deus, me leva a águas profundas, para que eu possa esquecer, deixar isso de lado. Então isso é muito importante. Então ele fala aqui a respeito, e o que me chama a atenção é isso. Ele fala do novo e do velho. E o que ele diz aqui é que isso pode estragar, né? Isso vai estragar o vinho. Ele se estraga. Aí vamos para Marcos agora. Vamos agora para o vizinho dele, Marcos 2:22. Ele vai falar a mesma coisa, mas eu gostaria que você entendesse isso aqui, ó. Marcos 2:22. Ele diz assim, ó: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser o quê? Posto em odres. O que eu quero chamar a tua atenção está aqui, que me chamou, achei muito interessante a maneira como Marcos explica isso aqui. Marcos está dizendo que 2 coisas terríveis vão acontecer quando a gente insistir nisso. Quando nós insistirmos nisso aqui, 2 coisas terríveis podem acontecer. Qual é a primeira dela? Ele está dizendo aqui que o vinho vai fazer o que, pessoal? O vinho, ele diz aí, ó, o vinho novo rompe os odres, ou seja, o odre. E aí, vamos entender isso aqui, pastor. Quem é o vinho novo? Quem é o vinho novo? Vocês sabem quem é o vinho novo? O vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Novo Testamento, vinho é o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que viver em novidade. Nós temos que viver em novidade de vida. Nós somos transformados de glória em glória. O Espírito Santo, ele gera em nós uma renovação, uma transformação. Somos transformados pela pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala isso, que nós temos que viver esse novo homem criado na pessoa do Espírito Santo. Então é novo na pessoa do Espírito Santo. Então esse vinho novo é o Espírito Santo. E o odre somos nós. Sou eu, é você. Nós somos esse odre. Aí a pergunta que fica é: somos o novo ou somos o velho? Não tem como. Não há como ainda querermos que o Espírito Santo haja em nós com atitudes da velha criatura. A velha criatura, o velho eu, o velho homem. Não tem como, não dá. E aí onde a palavra de Deus diz que nós temos que nascer de novo. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito.
para que essa renovação na nossa mente gere verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para nós, porque Deus só tem coisas boas para nós, Deus tem coisas lindas para nós, Deus quer que conquistamos coisas novas para nós, mas nós não vamos conseguir, pessoal, com uma mentalidade tomada por um pensamento negativo. Vai ser rápido que eu quero trazer isso aqui para você e vou mostrar para você de uma forma prática, para você entender. Então ele está falando aqui que isso acontece, o vinho pode se estragar, ou seja, nós podemos comprometer a integridade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós vamos deixar que o Espírito Santo fique de lado, não vamos permitir que ele gere em nós essa renovação, e aí não vamos viver o novo de Deus para a nossa vida. Então ele está dizendo aqui que não pode, tem que ser vinho novo e deve ser posto em odres novos. Não dá. Por que não dá? Porque quando você, entenda muito bem, quiser viver o novo de Deus, que Deus já tem preparado para você, muitas vezes, por algumas situações adversas da vida, você pode retroceder. Como assim, pastor? Vamos lá, você vai entender isso agora. Jesus está falando algo profundo aqui para nós, mas eu queria te mostrar isso aqui de uma forma muito bonita. Lá no livro de Números, por favor, Números, livro de Números, capítulo 13, versículo 17. Números 13, 17. Vamos entender isso aqui, você vai entender isso aqui agora. Diz assim: enviou, pois, Moisés os espias à terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. Então o que aconteceu? Moisés pegou, separou 12 homens, jovens, tá? Eram jovens, cabeças das 12 tribos, 12 homens, cabeça das 12 tribos. Eles já haviam saído da terra do Egito. Vocês sabem que o povo de Israel ficou escravo por mais de 400 anos na terra do Egito. Só que a terra do Egito era exatamente a maior potência mundial daquele tempo, daquela época. Então o povo estava desfrutando de uma, vamos dizer assim, de uma certa regalia. Por que eles estavam desfrutando de uma certa regalia? Quem garantiu essa certa regalia? Deus, através de quem? De José. Lembra José? Então José foi quem levou o seu pai, né, o Jacó, junto com seus irmãos, que dali começa então essa evolução do povo de Israel. A Bíblia diz que depois de um bom tempo, aqueles 12 irmãos se transformaram em mais de 3 milhões de pessoas. Agora para imaginar isso, 3 milhões de pessoas ali naquele lugar. Só que o tempo passou, o faraó, gente boa, que gostou do José, partiu. José também partiu. Veio outros, se esqueceram, né, de tudo que José fez. E o faraó, que agora estava, era um cara mau, rígido, foi passear, deu uma olhada, viu um povo bonito, rapaz. E que povo bonito, gente, e povo forte. O povo fala: rapaz, que tanta gente é essa? Falou: não, esse aqui não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a oprimir esse povo aqui, porque se esse pessoal se voltar contra a gente, não vai dar certo não. Ele começou a oprimir. E assim foi opressão em cima de opressão, opressão em cima de opressão, opressão em cima de opressão. E aí o povo clamou ao Senhor. Deus enviou Moisés. O povo foi liberto. Liberdade, pessoal. Agora o povo estava livre. E Deus levou esse povo agora, porque através de Moisés Deus falou: vou libertar vocês, porque eu lembrei que eu prometi lá atrás a Abraão. E eu disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha, eu tenho uma terra maravilhosa, terra que mana leite e mel, e essa terra vai pertencer a você e toda a tua descendência. Chegou a hora deles tomar posse de tudo de bom que Deus tinha para eles, mas eles precisavam o quê? Ser libertos e deixar o Egito. Vida de escravidão. Tem que deixar tudo isso. Mas aqui está o problema. Eles eram escravos, mas estavam acostumados com aquilo. Quando chegaram no deserto, pensa numa dor de cabeça que esse povo deu para Moisés. O povo estava acostumado demais a viver na escravidão. E quando chegou esse momento aqui, em que Josué e Caleb, junto com esses homens, foram a essa terra espiar esse lugar, a Bíblia diz então que eles viram o lugar e voltaram completamente abismados, dizendo: Moisés, que absurdo!
É impressionante como o lugar vai além daquilo que Deus falou para você que era. Nós nunca imaginaríamos que seria exatamente o que os nossos olhos, diga comigo, viram. Diga, eu vi. Eles viram e voltaram, porque era exatamente no tempo da novidade da uva, ou seja, no tempo das primícias da uva. E aí eles trouxeram uva. Quem já foi no mercado comprar uva? Quem já comprou uva? Você precisou de quantas pessoas para trazer o caixinho de uva que você comprou? Só de uma pessoa? Mas por quê? Você precisou de uma pessoa para trazer? Vixe. Sério mesmo? Não, é porque agora eu estranhei, porque a Bíblia está dizendo que eles precisaram fazer, sabe por quê? De 2 homens fortes, e simplesmente pegaram lá, colocaram um varão, atravessou no cacho de uva e trouxeram nas costas. Alguém já viu isso? Quem é mais velho aqui? Alguém já viu isso? Já ouviram alguém falar disso? Pois é, diga, eles viram. Está começando a entender? E aí eles voltaram. Moisés, o lugar é bom, show de bola, e está aqui para todo mundo ver o fruto daquela terra. E todo mundo, diga comigo, viu. E aí 10 abençoados. Moisés, agora preciso trazer para você. Nós não vamos vencer nunca. Nós somos um bando de fracassados, derrotados. Nós não vamos vencer, não tem como, porque tem gente que está no sul, tem gente que está nas montanhas, tem os jabuseus, os gemorreus, e tudo com eu. E ele foi falando, irmão, mas era tanta gente, que a Bíblia diz então que o povo começou a chorar. O povo entrou em desespero, arrancar os cabelos da cabeça, e todo mundo começou a partir para cima de Moisés, revoltado, dizendo assim: é louco, nós vamos ser destruídos. Mas você sabe o que é o bonito nessa história? É que a Bíblia diz, o texto seguindo aí, você vai ver que lá na frente se levanta um jovem chamado Caleb. E a Bíblia diz que o jovem Caleb fez todo mundo se calar diante de Moisés. E todo mundo se calou diante de Moisés. E o Caleb disse: não, subamos animosamente, vamos e vamos possuí-las em herança, porque o Senhor nos dará. O Senhor foi conosco até agora, e o Senhor não nos vai deixar sozinho agora. Nós vamos conseguir vencê-los. O que é que eu quero mostrar para você com isso? Caleb era um odre novo. O próprio Senhor Deus, depois lá no versículo 30 diz que em Caleb havia, no capítulo 14, Deus fala que em Caleb havia um espírito de fé. Havia um espírito diferente. Tinha um espírito diferente em Caleb. Aquele espírito mudou a mente e mudou o coração do Caleb, e fez o Caleb entender que Deus não quer que você apenas deseje para alguém, ou você receba de alguém, né, uma palavra carinhosa dizendo: eu te desejo. Não, querido, Deus quer que você viva. Deus tem coisas grandes para você, e por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, o Deus que te trouxe até aqui vai te levar não só a ver, mas desfrutar. Porque aprenda uma coisa: tem muita gente vendo, mas não está desfrutando. Muita gente está vendo, mas não está desfrutando. Aqueles 10 homens e todo aquele povo, Deus se levantou e disse assim: olha, vocês acabaram de ver e de ouvir sobre essa terra que eu prometi, e eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. E está aqui a prova. Só que vocês vão ficar só no ver. Desfrutar é para quem verdadeiramente está preparado para receber o vinho novo. Você está pronto para receber o vinho novo? Então te prepara, porque Deus vai te levar a ver aquilo que até então você tem só ouvido, ou talvez alguém tenha só te mostrado ali de relance. Você vai viver, desfrutar. Deus quer que você desfrute disso. Aí ele diz, olha lá, olha o versículo 30. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela.
capítulo 14, versículo 21. Olha o que aconteceu aqui. Olha que bonito. Porém, certamente, como eu vivo. Olha o que é que o Senhor falou aqui, ó. Porém, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Olha que bonito, pessoal. Ele diz: todos os homens que viram, olha aí, ó, a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Não o que, pessoal? Verão a terra de que aos seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram, o que, pessoal? Então tem gente que não vai ver. Sabe por quê? Porque não tem nela aquilo que verdadeiramente Deus quer que tenha em você, aquilo que tem que estar em nós. Olha o versículo 24. Ele diz assim, ó: porém, olha ali, ó, o meu servo Caleb, porque nele houve o que, pessoal? Porque nele houve o que? O outro espírito. E que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, que nos leva o que? Olha ali, ó: e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Tem que ser odre novo, irmão, porque o espírito não mudou, continua o mesmo, viu? Tem que ser odre novo, para que o espírito, aí você vai entender agora. O texto diz lá que o vinho novo e o odre novo faz o que? Ambos se conservam, vão ser conservados. Conservado para quê? Pois é, sabe quanto tempo passou, pessoal? E não foi fácil não, viu? Deixa eu te falar algo. O tempo passou, não foi fácil não. Passaram por muitas situações, muitas dificuldades, e o tempo passou-se. E o que aconteceu? Josué capítulo de número 14. Vamos lá, só para você entender o que aconteceu agora. Olha Josué 14. Diz assim o versículo de número 6. Josué 14, 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de quem? De mim e de ti. Então olha que bonito, ficou no coração do Caleb. Caleb chegou para Josué falando assim: ô Josué, paz, eu estava lá em casa, lembrando, eu estava lá em casa, ali ó, só renovando as forças, e trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E eu estava lá em casa pensando, e eu vou passar lá na casa de Josué, tomar um café com ele lá, chegar lá na casa de Josué, e aí, ei Josué, beleza, rapaz, eu vim aqui que eu estava lembrando de algo tão bacana que aconteceu, parece até que foi ontem, e o que foi? As palavras que o Senhor falou com Moisés. Lembra daquele homem? Eita, que eu tenho saudade de Moisés. Pois é. E ele falou de quem? De mim e de ti. E o restante, cadê? Mas não tinha mais gente? Não falou dos outros? Só deles? Mas por quê? Pois é. Conserve. Aí ele continua, vamos lá, verso número 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como o que, pessoal? Sentia no coração, não como eu via, porque eles viram somente coisas negativas, olharam somente para coisas negativas e só trouxeram notícias negativas. Caleb não. Caleb deixou de lado aquilo que era negativo e só trouxe o que? Notícia boa. Amém? Ninguém gosta de ficar ouvindo notícia ruim. Ninguém gosta de ficar ouvindo coisas desgraçadas. Alguém gosta? Ninguém gosta, irmão. A nossa vida é viver ouvindo o que? Coisas boas. E quando você se apega a Deus e a palavra de Deus, Deus só vai falar coisas boas para nós. Deus só tem coisas boas para nós quando nós nos apegamos à palavra dele. Então ele trouxe no coração como ele sentia. E o que ele disse? Vamos continuar no verso 8, olha o verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo
fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu. Quem é odre novo e quem tem um espírito novo é conservado. Perseverar, meu irmão, é ser conservado. Mas conservado para quê? Para isso aqui, ó. Continua o verso 9, por favor, obrigado. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou no teu pé será tu e dos teus filhos, é tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente. Você sabe o que significa, né? Sempre. Pois perseveraste em fazer o que, gente? Em seguir o Senhor. Olha que bonito. Porque nós perseveramos em seguir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Tem momentos às vezes na nossa vida, irmão, que pode acontecer. Se já aconteceu com você aqui, eu entendo você. Se houve um momento na sua vida, porque na caminhada a situação foi complicada, foi difícil, talvez você pensou em desistir, em parar, porque a situação foi turbulenta, talvez foi difícil para você. Mas você tem que trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, e não esquecer que você não é odre velho, você é odre novo, e o Espírito de Deus que está em você te conservará, não só para ver e ouvir, mas para viver aquilo que Deus tem de melhor para você. Porque você tem que entender isso. Deus, ele não é mágico. Eu gosto muito de ensinar isso. Mágica vem de magia. Deus não trabalha com magia. Sim, salabim. Não é verdade? Deus não trabalha com essas coisas não, irmão. Já leu em Gênesis capítulo 1? Deus, ele é criar, e criou Deus os céus e a terra já estava linda, bonita e maravilhosa e bonita, não era? O que está escrito lá? Não. Oh, não. Não mesmo. E a terra era sem forma aí, mas ele criou. Só que aí o que acontece? Ele foi colocando nela do jeito que ele... Não, agora eu quero desse jeito. Aí a irmã chega por irmão, fala assim: ai, que casa linda, bem que você construiu, só que eu quero essa parede nessa cor. Não é assim, irmã? Aqui nesse lado aqui tem que ser aquele sofá. E assim a gente vai. Não é assim? A gente vai colocando. E Deus foi criando. Deus é criador, Deus não é mágico. Então te prepara, porque Deus, ele está criando algo poderoso para a sua vida, segundo aquilo que você imaginou, pensou. Amém? Vamos lá? Aí ele diz aqui, ó, continua aqui em versículo 10: e agora, eis que o Senhor, olha ali, olha lá, eis que o Senhor fez o quê? Me conservou em vinho novo, em odres velhos. Faz o que, pessoal? Ambos-se com qual propósito? Qual propósito? Ali, ó, ambos me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, passaram-se 45 anos desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando ainda Israel no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85. Continua, olha o verso seguinte: e ainda hoje estou tão forte como naquele dia, aquele dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. E aí olha que bonito agora, o que ele quer trazer para você. Agora pois, dar-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins ali estão ali, grandes e fortes cidades ali, porventura o Senhor será comigo. Aí repete comigo agora: para o expelir, como o Senhor o disse. Agora bonito, vamos todo mundo agora, quero todo mundo dizendo isso aqui que é bonito. Olha o verso seguinte agora, olha o que é que ele diz: e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, hein? Agora vamos mudar agora, só para a gente finalizar e orar. Aí você vai tirar o nome do Caleb e vai colocar o seu, amém? Em nome de Jesus. Vai virar um balaio de gato, mas não tem problema não, vai ficar bonito. Deus vai abençoar. Vamos lá, todo mundo então. 1, 2, 3. E Josué abençoou e deu a Francisco. Aí ó, coisa boa. Diga: o Senhor me deu, é meu, e não importa o tempo, eu estou conservado em Cristo e vou viver, não só ver, todas as bênçãos de Deus que o Senhor preparou para mim. Pode aplaudir a Jesus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração e que tem falado muito comigo está em Marcos capítulo 11. Vamos lá? Marcos 11.
o versículo 20 em diante. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga: tudo o que eu disser me será feito. Tudo o que eu disser me será feito. Aqui estão os 5 passos da vitória. Primeiro, ter fé em Deus. Segundo, falar ao monte. Terceiro, não duvidar no coração. Quarto, crer que se fará aquilo que diz. Quinto, tudo o que disser será feito. Eu estava esses dias que nós estamos a passeio na praia, e um cidadão com um carrinho de sorvete reclamando, mas reclamando: é que eu não vendi nenhum sorvete, eu fiz um péssimo investimento. Ele encostou perto de mim, eu fiquei só ouvindo, imaginando que coisa terrível, esse cidadão num sol desse, não vender um sorvete, um calor desse. Será que o sorvete dele é tão ruim assim? E meu sorvete é de fruta natural, e que não sei mais lá, e falando. Aí eu comecei a falar palavras contrárias. Ele estava com palavras negativas, e eu comecei a falar palavras positivas. Você vai vender, o senhor vai vender muito sorvete, calma, vai dar certo. Comecei a mudar as palavras, falar palavras positivas. Daqui a pouco encostou um senhor: quanto que é? R$8. Me vê 4. Aí pegou 4, aí negociou com ele: tem como fazer um desconto? Aí ele reclamou, mas deu desconto. Aí vendeu e começou a reclamar de novo. Falei: amigo, eu posso falar uma coisa com o senhor? Eu percebi uma coisa no senhor. O senhor crê na Bíblia? Creio, tudo que eu creio é na Bíblia. As palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O senhor é muito negativo. O senhor tem que parar com isso. O senhor tem que agradecer a Deus. O senhor acabou de vender ali 4 sorvetes, mas o senhor ficou reclamando ainda. O senhor percebeu que o senhor encostou aqui, o senhor não tinha vendido nada, o senhor começou a vender? Aí depois eu mesmo comprei, depois veio mais pessoas e começou a vender um monte. Por causa de uma palavra, por causa de uma mudança de ambiente, ele começou a vender. Cuidado com as suas palavras. As palavras têm poder. Dizem aí fora que o peixe morre pela boca, mas não é só o peixe não. Os seres humanos também estão morrendo pela boca. Nossas palavras talvez estão sendo agressivas aos ouvidos do Senhor. Aí pega um gancho da mensagem do pastor Francisco, quando aqueles 10 espias, eles voltaram fazendo o que com a terra? Infamando a terra. Sabe o que é infamar a terra? Falar mal, denegrir a imagem. A terra, Deus já havia dito que era o que? Boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel, que havia do bom e do melhor naquela terra. Deus falou, está falado, acabou. O que o diabo tenta me mostrar, eu não quero nem saber. O diabo sempre vai tentar mostrar para você o contrário do que Deus falou para você na palavra. Aí cabe a você ficar firme com os seus olhos em quem? Em Jesus, olhando para Jesus, olhando para a palavra. Eu me recuso a olhar para essa crise. Eu me recuso a olhar para as circunstâncias. Eu me recuso a olhar para o meu marido e vê-lo como um bêbado. Eu já estou enxergando ele como um santo homem de Deus. Eu me recuso a olhar para o meu filho como um rebelde, como um marginal, como um maconheiro, sei lá o que for. Eu vejo o meu filho como um servo do Senhor, um discípulo do Senhor. E você não apenas tem que ter essa visão, como declarar, falar. Porque os nossos olhos não são os olhos do Senhor, assim como os nossos pensamentos também não são. Você tem que aprender a declarar o que você crê diante dos problemas. É a confissão da nossa esperança. O que você espera? Pastor, eu espero o melhor. Então confesse o melhor, mesmo que você esteja diante da pior situação da sua vida. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos através de uma visão.
e fez uma pergunta: filho do homem, você é limitado, você está limitado ao tempo, ao espaço, a muitas coisas, e eu sei que para você, como filho do homem, muitas coisas é impossível. Eu lhe pergunto: poderão viver estes ossos? Ele não respondeu segundo a limitação humana. Ele não ficou olhando para a sua limitação, ele olhou para a grandeza de Deus, para o poderoso Deus que criou todas as coisas. Ele respondeu: sabe o que? Senhor Jeová, tu o sabes. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Que resposta fenomenal! Quais são as respostas que você tem dado diante dos problemas, das situações que aos seus olhos parecem irreversíveis, parece que não tem mais jeito? Será que você não está desagradando a Deus como aqueles 10 espias desagradaram, falando mal da terra? Negativos, murmuradores: não dá, não posso, não vou conseguir, eu sou um zero à esquerda, a vida é assim mesmo, tem gente pior do que eu. Você precisa buscar um renovo nos seus lábios. O pastor falou sobre algo novo. Busque uma nova língua, mas não digo apenas uma nova língua como a pessoa estuda para aprender inglês, francês. Não, tudo bem, isso é muito válido, importante. A nova língua que eu digo é você mudar o que você fala. Falarão novas línguas, não diz lá em Marcos 16? Falarão novas línguas. Essas novas línguas não é apenas na língua dos anjos, mas é você mudar o seu modo de falar. Eu cresci num ambiente, quando era criança, que eu ouvia minha mãe falando muitas coisas negativas, chamando muito nome ruim, e a vida era muito boa, né, pessoal? Nada, porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Por que Caleb entrou na terra prometida? Daquela geração que Deus tirou do Egito, apenas 2 entraram: Josué e Caleb. Moisés apenas viu, mas não entrou, morreu. Você sabe que toda aquela geração que Deus tirou, aqueles 3 milhões de pessoas, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Quem entraram foram seus filhos, de 20 anos para baixo. Foi a outra geração que entrou. Por que Caleb entrou? Veja a palavra dele, veja o que ele disse, quando todos estavam dizendo: não, somos fracassados, somos como gafanhotos, eles são gigantes, nós somos um nada, um ninguém, um zero à esquerda. O que o Caleb fez? Diz: calai-vos, cala a boca. Parece que ele foi até mal educado, né? Cala a boca. Que palavras negativas são essas? Tem coisas que você tem que se calar. Melhor ficar calado do que falar o que não deve, do que falar o que vai atrair maldição para a sua vida. Volta a dizer: a morte e a vida estão onde? No poder da língua. No poder da língua. Ele diz: calai-vos. Aí ele começa a falar palavras boas, positivas. Subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a importância das palavras. Aí voltando a falar do Ezequiel, Deus pergunta: poderão viver? Tu sabes. Aí Deus fala o que? Para ele fazer o que diante daquele vale? Profetiza. E dize aos ossos secos: ouve o que? A palavra do Senhor. Aí depois você leia lá o que aconteceu quando ele começa a profetizar e falar, e fala, e fala, e fala. Ah, meu amigo, o céu começa a se mover através das palavras. Você acredita que existe um mundo espiritual? Deus e o diabo, os anjos e os demônios. O que está se movendo em seu favor ou contra você? O céu ou o inferno? Deus ou o diabo? Os anjos ou os demônios? Depende da sua palavra. O que você está trazendo para a sua vida através das suas palavras? O que você está criando? Porque Deus criou tudo através do que? Da sua palavra. Deus disse e foi falando, e foi acontecendo, e os mundos foram criados. Coloca para mim, por favor, no telão, Hebreus capítulo 11, o versículo 3.
Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, volta um pouquinho aí, é Hebreus, estava certinho, capítulo 11, isso. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o quê? A terra era sem forma e vazia, mas Deus já tinha no pensamento dele o que ele queria, como queria. Hoje o que você vê, que estado lindo que vocês moram. Nunca vi tanta beleza, apesar do estado não ser tão grande, como no estado do Pernambuco. Tudo que você vê, essas maravilhas, é lindo ou não é? Quem criou? Pelo quê? Pela palavra. O que quero dizer com isso? Sua vida pode estar sem forma e vazia, mas pela palavra você pode criar. Tudo que você disser será o quê? Não pode ser da boca para fora, né, pessoal? Tem que ser com fé. Você tem que crer. A palavra tem que estar dentro de você. Vamos aqui no Salmos 45. Salmos 45. O versículo 1 e 2. O meu coração ferve com boas palavras. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um habilidoso, texto quer dizer habilidoso, escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou. Olha que coisa profunda. A graça se derramou sobre os teus lábios. Por isso que você é abençoado. Porque quando você abre a boca, a palavra que sai da sua boca é palavra de bênção, é palavra de vida, é palavra de cura, é palavra de prosperidade. Não foi à toa que aconteceu do cidadão. Nada é obra do acaso. O cidadão está lá, tanta gente na praia vendendo, ele encosta perto de mim reclamando, murmurando, e eu ali falo uma palavra positiva para ele, e as coisas começam a mudar na hora. Foi assim como, não foi salabim, como o pastor falou, não tem fórmula mágica, mas o poder da palavra, da fé. A fé na palavra tem poder para criar aquilo que ainda não existe. O que você está criando através das suas palavras? Paz ou guerra? Cura ou doença? Vamos ver aqui o caso da mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5. Marcos 5. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Por quê? Porque se tão somente tocar nas suas vestes, antes de ela tocar, antes de ela ser curada, ela o quê? Dizia: tudo o que disser será. Aconteceu ou não aconteceu? Foi feito ou não foi? Cuidado com as suas palavras. Faz assim, ó. Faz assim. Mostra a língua aí. Eu sei que você não está mostrando a língua para mim. Cuidado com essa língua. Tiago diz que é um pequeno órgão, mas que se gloria de grandes coisas. É um mundo de iniquidade. A língua é como veneno.
que mata. Diz que os homens eles conseguem domar toda espécie de animais, mas nenhum homem consegue domar a sua língua. Diz que um pequeno fogo incendeia um grande bosque, uma grande floresta. Assim é a nossa língua. Cuidado com a sua língua. Com a sua língua você pode levantar ou destruir. Conta-se uma história de um pastor, não sei se você já ouviu, que ele foi fazer a cirurgia em um certo hospital e a enfermeira não gostava de pastores, descobriu que ele era um pastor e, para acabar com a vida dele e com o ministério dele, inventou um caso com ele. Ele tinha uma marca que só a esposa dele sabia na parte íntima, e como enfermeira muitas vezes dá banho, auxiliar dá banho em pacientes, ela foi e espalhou, falou que havia tido um caso com esse pastor. Aí não acreditaram, não, ele é muito de Deus. Aí ela falou assim: para você saber que é verdade, ele tem uma marca em tal lugar, às vezes a pessoa não pensa, não raciocina que isso pode acontecer. Ela acredita em tudo que ouve. Cuidado, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Tecnologia avançada, inteligência artificial que uma pessoa pode pegar, a minha, o pastor Leandro, colocar a imagem, colocar o corpo parecido com o nosso, de uma pessoa entrando num lugar que não cabe ao pastor entrar, fazendo coisa que não cabe ao pastor fazer e soltar na internet. Olha aí o que o pastor está fazendo. Não é, é montagem. E aí você não sabe, não investiga e sai espalhando, compartilhando para todo mundo, sem saber se aquilo ali é uma verdade. Você destrói a vida de uma pessoa, a reputação. E foi isso que aconteceu com aquele pastor. Acreditaram na mentira daquela mulher. Ele perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu tudo. Passou-se o tempo, essa mulher ficou com câncer, se arrependeu, foi pedir perdão. Tarde demais, né? Já havia destruído uma família, um ministério. 20 anos se passaram, mais de 20 anos, não lembro. Aí o ministério tentou trazê-lo de volta, pedir perdão, e ele perguntou assim: você vai devolver a minha família? Vocês querem me devolver o meu ministério, me dar uma igreja para dirigir, mas vocês vão devolver a minha família? Olha o que uma língua pode fazer. Cuidado com a sua língua. Por isso que Davi dizia: Senhor, põe uma guarda à porta dos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. Põe um anjo, Senhor. Quando eu for abrir a boca para falar o que não deve, Deus, não deixa não, Senhor. Melhor morder a língua do que abrir a boca para falar o que eu não tenho que falar. Cuidado, boquinha, com o que fala. Às vezes o pastor já me dizia isso. Cuidado, boquinha, com o que fala. Até brincam aí que dizem que quando a pessoa morrer, ela é tão linguaruda que vai ter que ter 2 caixão, né? Um para o corpo, outro para a língua. Diga: Deus me livre. Mas vigiar também, pessoal. Vigiar, orar, consagrar sua língua a Deus, consagrar sua boca a Deus. Como Isaías diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo. Por que ele disse isso? Aí ele confessou: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o que Deus fez? Mandou o anjo tirar uma brasa do altar, tocou nos lábios dele e purificou ele do que? Da iniquidade. A iniquidade dele era onde? Nos lábios. Nos lábios. Homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de quê? Impuros. Você vê influência? Influência. A pessoa acostuma. Está no meio de pessoas, só fala o que não deve. Daqui a pouco está lá o crente falando o que não deve. Piada suja, conversa imoral, murmuração. Começar a sair do meio desses ambientes, ou então orar a Deus. Meu Deus, muda esse ambiente. Quando eu chegar, faz cair o temor sobre as pessoas e elas mudar de conversa. Tem gente que é assim, respeita. Oh, chegou o pastor, vamos parar. É assim ou não é? Lá no seu trabalho. Acontece, já aconteceu muitas vezes comigo. Não respeitar aqui o pastor aqui, está aqui.
Agora, se o pastor ou se a própria pessoa, o irmão, não tem essa santificação nos lábios, está nem aí. Está lá o irmão, às vezes o irmão, a irmã, tem os lábios mais sujos do que os outros. Aí o Isaías, de um homem de lábios impuros, se tornou o quê? Um profeta. O profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo, da vinda de Jesus, do que Jesus faria com a vinda dele na terra. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Para terminar, volte lá em Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, o versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabendo disso, o que nós vamos fazer agora? Orar e começar a falar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Eu creio que o pastor Leandro já trouxe muitas boas palavras aqui, durante o pouco tempo que ele está aqui. 10 anos só, né, pessoal? E eu creio que você quer que ele fique mais uns 20 pelo menos. Mas tem que se preparar, viu, pessoal? Estou aqui trazendo anúncio não, mas às vezes até converso com ele. Não, verdade. Estou querendo. Vocês deixam ou não? Não, mas estou falando sério. Tem que se preparar, porque acontece, nós não sabemos quando acontecerá. Se é daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Triste, você vai ficar. Você considera muito o pastor, sabe que ele é um grande homem de Deus, mas quando vier o outro, receba com o mesmo amor que você recebeu a ele. Tenha a mesma consideração que você tem por ele, porque isso agrada a Deus, amém, pessoal? Deus ficaria triste e ele também ficaria triste se soubesse que viesse outro, outra, porque Deus pode mandar outra no lugar dele, e você sumiu. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Ah, não quero mais ir. Não faz sentido, pessoal. Nós estamos aqui não por causa do pastor Leandro. Você não está aqui por causa do pastor Leandro, por causa de mim, do pastor Francisco. Você está aqui por causa de Jesus. Amém? Então vamos falar com Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 11 e o 12. Em nome de Jesus. Nós já vimos aqui que nós temos que cuidar dos nossos olhos, porque o diabo ele vai tentar nos atrair com os olhos. Ele vai tentar nos derrubar ali, usando ali atrativos, né, ciladas para tentar nos derrubar. Semana passada eu falei sobre o cuidado que temos que ter com direções, conselhos, cuidado com quem você anda. Porém, hoje eu quero dar uma outra direção para você. Vamos ler aqui primeiro esse versículo. Versículo 11 e 12 é só o nosso ponto de partida, viu? Diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. A palavra vem de novo. Deus ele avisa de novo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Parece que até mesmo, poxa, a mesma mensagem, você vai ver que não é a mesma mensagem. Eu poderia pregar isso aqui muitos dias aqui, ou vários domingos aqui. Deus iria falar, Ele vai falar conosco. Enquanto Ele quiser trazer essa mensagem, eu vou passar para você. Então veja, nós temos que tomar alguns cuidados. Você viu, não vou repetir de novo. Cuidado com os olhos. O inimigo vai te atrair com os olhos. Ele vai tentar desviar você do caminho com os olhos.
mas também Ele pode nos dar conselhos, usar pessoas para nos aconselhar de maneira errada, para a gente sairmos da direção de Deus. Porém hoje, olha aqui o que eu quero passar para vocês, está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 4, o versículo é de número 9. Aí aqui já começa a nossa nova matéria. Quais os cuidados que nós temos que tomar para não cair? Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver o quê? Só. Então veja, ele fala, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então é interessante dizer o seguinte, preste atenção, todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos a cair, amém? Basta estar de pé para cair. Porém, se eu cair, a Bíblia fala que é importante você ter alguém do seu lado, alguém que vai te ajudar a levantar, às vezes um amigo. Poderia falar aqui até também da vida sentimental, porque você tem que tomar cuidado quem é que você escolhe, às vezes até na sua vida sentimental, para estar do seu lado. E às vezes tem pessoas que vai na loucura, acaba escolhendo qualquer pessoa e acaba sofrendo. Mas não quero falar disso hoje, quero falar sobre amizades. Cuidado com quem você anda. Você tem que ver, aquela pessoa que está do seu lado, ela torce por você, ela torce pelo seu sucesso, ela torce pela sua vitória, ela torce pelo seu crescimento. São amigos que às vezes choram com você, se alegram com você. Então ele está falando, olha, dois vai trabalhar melhor do que um. Mas porém, se um cair, ele vai ter que ir levante. Eu estava até falando com os meus filhos aqui agora, com um deles, e falava o seguinte, imagine a pessoa andando sozinha. Ela vai para um lugar, não tem amizade, não tem ninguém. Se ela está lá dentro da casa dela, acontece alguma coisa, ninguém vai lembrar dela, porque ela não tem uma amizade. Olha a importância de você ter alguém que lembre de você. Sabe, uma amizade, uma pessoa que vai querer, sabe, que ande na mesma fé que você. Isso é muito importante. Aí eu peguei aqui, fui lá para Gênesis capítulo 2. Coloca para mim Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2. O versículo é o de número 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Para um minutinho aqui. Aqui você vai ver, se você pegar o texto, né? Ali se você ler adiante, você vai ver que Deus está falando sim de vida sentimental. Mas eu também posso levar essa palavra aqui para o outro lado, o lado da amizade. Então o que Deus está falando aqui? Não é bom que o homem esteja só. Isso não é bom. É importante, sabe, ele ter alguém que esteja do seu lado, esteja ali junto dele, que ore com ele, que busque ali. Lembrando, nesse momento não estou falando aqui de vida sentimental, mas às vezes a pessoa pode levar também para a vida sentimental. Deus viu que não era bom que o Adão estivesse só. Eu não posso viver só, eu tenho que ter amizade, eu não posso me isolar. E às vezes tem pessoas que se isolam. Tem pessoas que falam, não quero amizade de ninguém, não quero falar com ninguém. Hoje, quantas pessoas às vezes sofrem um problema, se fecha dentro de um quarto, ela não tem com quem conversar. Parece até uma contradição da mensagem de semana passada, que Deus estava falando, né? Cuidado com o conselho, cuidado com quem você anda. Não quer dizer que você não tem que ter uma boa amizade. É como eu tenho boas amizades. Eu tenho pessoas, sabe, que torcem por mim, que oram comigo, que eu sei que se eu ligar para eles, eles vão estar do meu lado ali orando junto comigo. E às vezes não é nem um familiar, mas amigos mesmo que Deus colocou no ministério, pessoas que Deus colocou no meu caminho. Então isso é importante. Então Deus viu, olha, não é bom que o homem esteja só.
Aí olha o que ele diz aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Coloca para mim Provérbios 13, capítulo 13, versículo 20. Eu vou ler aqui nessa tradução e depois eu vou mudar aqui para você ver, na NTLH. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz assim: anda com os sábios e será o quê? Sábios. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Com quem você tem andado? Pessoas sábias? Aquelas pessoas que te faz crescer espiritualmente? As pessoas que você anda, elas te fazem crescer, sabe, ali na sua vida profissional? Ou você tem andado com tolos? Eu tenho que ver as pessoas que eu ando, o que eles acrescentam na minha vida. Isso é bom. Pega isso agora. O que os seus amigos estão acrescentando na sua vida? Principalmente na sua vida espiritual. O que eles acrescentam? Poderia pegar aqui o exemplo, né, lá de Atos dos Apóstolos. Eles vão colocar aqui para mim rapidinho, daqui a pouco eu volto aqui para ler na outra tradução, capítulo 3, versículo 1, rapidinho, coloca para mim, fazendo favor. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Então veja, a Bíblia diz que eles subiam o quê? Juntos, olha que interessante, eles subiam juntos. Então é importante você ter pessoa que anda junto com você. Pessoas que andam na mesma fé, pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que te levem para a oração, pessoas que te façam crescer espiritualmente. Isso é muito importante. Não pessoas que, sabe, ela quer ver você descendo e ela quer subir. Não, veja, eles subiam juntos, eles andavam juntos, isso aqui é bacana. Eles estavam ali na mesma fé. E para onde que eles estavam subindo juntos? Para o templo. Sabe, ter amigos que falam, ó, vamos para a igreja hoje. Sabe, aquele momento que você está fraco, ter alguém que vai chegar ali para você e falar, não desiste. Quantos momentos, sabe, já falei, quem nunca pensou em desistir na vida? Não é verdade? Quem nunca pensou em parar? Eu já pensei, mas foi bom eu ter alguns amigos que chegou, olha, não pare. Não desista. Eu já tenho amigos que teve momentos que eu liguei para eles, ele estava pensando em desistir, eu nem sabia, ali deu uma palavra, ele falou, poxa, essa palavra foi para mim. Eu estava pensando em desistir, a fazer besteira. Então olha a importância de você ter alguém, sabe, de oração, uma pessoa que gosta de buscar Deus, de estar na igreja, uma pessoa voltando a dizer que quer subir junto com você. Quando você anda com sábio, você se torna sábio. A Bíblia diz isso aqui, anda com sábio e serás sábio. Olha lá, anda com sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Está aí, na NTLH, coloca para mim. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará o quê? Mal. Então veja, você tem que parar agora e analisar suas amizades. Pastor, mas aquela pessoa é muito gente boa, tá certo, mas o que ele acrescenta na sua vida? O que ele está acrescentando na sua vida espiritual? O que essa pessoa ajuda estando com você? Você tem que ver isso. Você tem que ver o que sai da boca dela. Ela te faz crescer? Ah, mas é bacana, poxa, pastor, ele me chama para isso e para aquilo, tá certo, ele é seu grande amigo, eu sempre falo. Ele te chama, você vai. Então vamos ver se ele é seu amigo mesmo. Chama ele para vir para a igreja então. Chama ele para vir para a igreja. Se ele te chama para isso, para aquilo, tal, para vamos fazer isso, vamos aquilo, tal, você vai. Agora chama ele para vir para a igreja. Chama, aí você vai ver. Ah, pastor, mas ele tem a fé dele. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiver o quê? De acordo. Não vai andar junto, irmão. Vai ter uma hora que vai dar atrito. As trevas e a luz não andam o quê? Não andam juntos, irmãos. Não anda junto, não adianta. E se eu agradar o mundo, eu desagrado a Deus. Então aqui você está vendo isso. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 18, versículo 1, está pertinho agora. Provérbios capítulo 18. É apenas uma introdução aqui. Eu quero dar dois exemplos para você ver a importância de você ter pessoas do seu lado. Olha lá, diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira o quê? Sabedoria.
Olha lá, olha o que ele está declarando aqui, ó. Aquele que busca o seu próprio desejo, é aquela pessoa que vive separada. Ela vive isolada. Ela não procura ter alguém para estar ali, um amigo, como eu disse. Uma pessoa que vai estar do lado dela, uma pessoa que vai estar ali orando com ela, alguém para ela estar conversando. Isso é importante. Isso é importante. Quando, pastor, eu caí ali, vai ter alguém que vai me ajudar a levantar, eu estou fraco, alguém vai, sabe, me ajudar ali a me fortalecer, vai ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Aí a Bíblia diz aqui que aquele que se separa, ele está se levantando contra a própria sabedoria de Deus. Não quero amizade de ninguém. Espera aí, será que todo mundo não presta? Será que todos não prestam? É importante você orar. Eu lembro que até o pastor que veio hoje pela manhã, o segundo pastor que pregou, o pastor Fernando, ele falava o seguinte, ele orou muito a Deus, pedindo: Deus, coloca uma pessoa no meu caminho, um amigo, para me evangelizar, para estar junto comigo, para orar junto comigo. E aí foi ele que me ganhou para Cristo. Eu comecei a orar junto com ele, comecei a evangelizar junto com ele, nós crescemos juntos na obra. Eu me lembro que no dia que a minha igreja foi cadastrada, eu fui cadastrado, que eu me tornei pastor, ele se tornou pastor no mesmo dia, a igreja dele se cadastrou no mesmo dia que a minha. Nós ficamos um tempo trabalhando na mesma região, depois Deus me transferiu aqui por um bom tempo, e aí depois Deus me transferiu para Pernambuco. Hoje ele faz a obra em Minas Gerais. Então você vê, olha, é bom. E quantas das vezes, sabe, ele precisou de uma palavra, eu estava ali também para dar uma palavra para ele. E quantas das vezes eu precisei de uma palavra, ele estava ali para me dar a palavra, até hoje. Às vezes quando eu preciso, eu ligo para ele: pastor, estou precisando aqui de uma direção. Às vezes ele liga para mim: olha, o que eu faço aqui, qual direção que eu vou tomar. Isso é bom. Mas imagina, eu vou viver isolado, eu não falo com ninguém não, e você está se levantando contra a verdadeira sabedoria, e Deus não pode operar. Deus não vai poder operar na vida dessa pessoa. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, o versículo é o de número 6. Novo Testamento, Lucas 6, 6. E aconteceu também outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Ele tinha uma mão defeituosa, uma mão doente. E os escribas e os fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então veja, ali a Bíblia diz que tinha dois grupos de pessoas aqui. Vou pegar aqui, o primeiro, dois grupos. Jesus estava ali o grupo de pessoas a qual estava ali com Jesus, os discípulos. Mas também tinha esses homens, os escribas, que ele estava ali vendo se Jesus curaria no sábado. Tinha um homem ali que tinha uma das mãos mirradas, e esses homens aqui você vê que não estava preocupado com a cura dele, não estava preocupado ali com a libertação desse homem, com a melhoria dele aqui. Eles estavam procurando algo para acusar Jesus. No versículo 8 diz assim, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica onde? Em pé. Aonde? No meio. Então o que ele está falando? Vem para o meio, se junta, não viva separado. É importante às vezes você se envolver. Quando você se envolve, você vai ser lembrado. Quando você vive separado, você não vai ser lembrado. Ninguém vai lembrar de você. Agora Jesus fala para ele: vem para o meio, sai daí. Veja, ele estava ali separado. E ele diz: e levantando-se ele, ficou em pé. Versículo 9. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? Versículo 10, e olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez, e a mão foi-lhe restituída sã, como, olha a importância de você estar no meio, a importância de você se aproximar. Isso aqui eu posso pegar aqui também, nós nos aproximarmos de Jesus.
Eu não posso me isolar de Jesus, eu tenho que estar sempre perto dele, em todo tempo, em todo momento. Agora Jesus fala, vem para o meio, fica aqui no nosso meio. Era um sábado ali, e Jesus pega aquele momento ali, os religiosos naquele tempo não curavam no sábado, não trabalhavam no sábado. Porém Jesus fala, peraí, eu sei, tem uma pessoa precisando aqui, uma pessoa precisa de cura, eu não vou curar no sábado? Ele estava ali para curar. Então agora esse homem, ele foi curado. Veja, lembrando a nossa mensagem, ele veio para o meio. Ele já não estava mais isolado ali nos cantos, ele veio para o meio e foi curado. Volta para mim um pouquinho, Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo de número 1. Marcos capítulo 2, o versículo é o de número 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus o quê? Olha, é importante, olha aqui os amigos, 4. Aqui ele não tinha só um, não, ele tinha 4 amigos. Amigos, aqui esse paralítico tinha amigos que queriam o bem dele, que queria a melhoria dele. Então você vê uma pessoa que quer o seu bem, primeiro ponto, ela vai te chamar para vir à igreja. Se um dia alguém te chamou para vir à igreja, preste atenção, aquela pessoa está querendo o seu bem, pode ter certeza disso. Se você tem um amigo que está te chamando para vir à igreja, ele quer ver o seu bem. Esses amigos agora aproximam esse homem de Jesus, esse paralítico. Então veja, eles não aproximaram por acaso, eles viram, imagino eu, o sofrimento daquele homem naquela cama. E agora veja, o trabalho, o esforço deles para quê? Para aproximar eles de Jesus. Quando ele chega até a casa, a Bíblia diz que a casa estava cheia, não tinha como eles entrar, e eles não desistem. Eles poderiam falar, não, vamos voltar. Ou deixa ele aqui, quando acabar a reunião aí, Jesus atende ele. Mas não foi bem assim. A Bíblia diz que eles se esforçam agora, eles pegam esse paralítico e eles levantam ele. Irmãos, Deus é maravilhoso. Diga assim, Deus é maravilhoso. Aí volta a dizer, pega isso aqui. Agora eu estou entendendo o que Deus está falando aqui. Esteja com pessoas que queiram te levantar. Não com pessoas que querem te colocar para baixo. Você vê que eles levantaram esse homem, eles se arriscaram ali, para quê? Para aproximar esse homem de Jesus. Eles levantam esse homem, então, poxa, eu tenho que estar do lado de pessoas que vão me levantar, que vai me levantar, que vai acrescentar na minha vida. Não pessoas que vivem murmurando, pessoas que vivem reclamando da vida. Não, pessoas que estejam ali, sabe, me levando para mais próximo de Jesus. E eles levaram até Jesus, aí quando chega ali, que eles coloca ali dentro, Jesus, eles descem o homem pelo telhado, aí coloca ali diante de Jesus, aí Jesus olha para o paralítico e fala, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas lembrando, esse homem aqui, ele foi levado pelos amigos num propósito, se levantar. Mas para ele se levantar, para ele ser curado, era necessário Jesus ali primeiro limpar ele. Era necessário ele se limpar. Era necessário ele colocar a casa em ordem. Tinha coisas erradas na vida dele. Às vezes tem pessoas que ela quer ser curada, mas ela não quer tirar as coisas erradas da vida dela. Jesus olha para ele e fala, olha filhos, perdoados estão os teus pecados. Mas volta lá no versículo 6, diz assim, pula para o 6. E estava ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão o quê? Então veja, no mesmo canto ali, vamos dizer que ali estava tendo um culto, dentro daquela casa ali estava tendo um culto ali, Jesus estava ministrando a palavra, as pessoas estavam sendo curadas, perdoadas dos seus pecados,
Jesus estava transformando vidas ali, mas havia alguns homens ali que dentro do coração deles, eles estavam arrazoando, estavam zombando. Eles zombavam de Jesus. É a mesma coisa hoje, quando uma pessoa ela vem para a igreja, o pastor está pregando, ela zomba às vezes do pastor, ela zomba da mensagem, ela não está zombando do pastor Leandro, ela não está zombando da igreja, ela está zombando de quem? De Jesus. E no coração deles, e eles não falavam nada, mas no coração deles eles estavam zombando, estavam desacreditando. No versículo de número 8, o que diz? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então veja, esse homem estava caído. Vamos pegar aqui, trazendo para o lado espiritual, ele estava caído, ele precisava se levantar, ele precisava andar. Tem pessoas, irmão, que a vida dela parou. Você tem que ver qual área da sua vida que você parou. Fala: parou, pastor, eu parei aqui, não consigo caminhar, não consigo andar. Então aquela área você tem que se aproximar de Jesus. Agora ele diz o seguinte: olha, qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai o quê? Para a tua casa. Diga glória a Deus. Então está aqui, você vê aqui a importância de você se aproximar de Jesus, a importância de ter amigos que te aproximem de Jesus. Esse homem estava prostrado, vivia caído, ele não andava, a vida dele não andava. Naquele momento que ele teve encontro com Jesus, Jesus dá uma palavra, às vezes é uma palavra simples. Ele diz para ele: olha, levanta. Então hoje o que eu tenho que fazer? Eu vou me levantar. A palavra está vindo: toma o teu leito, e agora você vai para a tua casa. E o que ele fez? Versículo 12, e levantou-se, tomou logo o seu leito, e saiu em presença o que? De todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pastor, foi difícil? Não. Por que não foi difícil? Por que não é difícil ser abençoado? Porque é simples, as coisas de Deus elas são simples. Mas por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque ela não dá ouvidos à voz de Deus. Você vê, primeiro ponto que Jesus tratou com eles, olha, ele olhou para o paralítico e falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Então veja ali, ele teve ali o perdão de Deus, a limpeza ali. Segundo, Jesus falou para ele: se levanta, toma o seu leito e anda, vai para a tua casa. Então o que ele fez? Ele se levantou, e ele poderia ter se levantado e deixado ali o leito dele, mas por que ele levou o leito dele? Porque Jesus mandou. Então tem que fazer tudo conforme Jesus manda, e a Bíblia relata que ele pegou o leito dele e começou a andar, e ele voltou para a casa dele, e todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Diga glória a Deus. Agora olha que interessante, imagine ali os amigos daquele homem agora, torcendo por eles, vendo ali, poxa, olha lá, eles torcendo por ele, vendo ele sair andando. Ele chegou carregado e agora ele sai o quê? Andando. Imagino eu que eles estavam felizes. Imagino eu que eles começaram a conversar, um e o outro ali, falando: olha, valeu a pena o esforço, valeu a pena, sabe, a gente se arriscar. Valeu a pena, sabe, cada passo que a gente deu com ele aqui. Olha, agora ele saiu andando agora. Então olha a importância de você ter pessoas que andam junto com você, pessoas que querem fazer com que você suba, pessoas que torçam para que você suba, para que você cresça, para que você esteja feliz, para que você esteja bem, amém? Volta para mim Eclesiastes, fazendo um favor, Eclesiastes, onde a gente estava ali, 4:9, não foi onde eu comecei, mas é a base da nossa mensagem aqui também. Diz assim: melhor é serem dois do que um. Olha a importância, então está lá, Deus não quer que o homem viva sozinho,
Ele não quer que o homem não tenha amizade. É importante você ter uma boa amizade, amém? Pessoas que querem te fazer crescer na fé, quer que você seja feliz, prospere e assim vai. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Então está lá, 2, ele vai se cansar menos, 2 vai trabalhar menos, amém? 2 vai ter mais resultado. Olha o versículo de número 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu. Então, peraí, se eu estou de pé, eu estou sujeito a cair. Você está sujeito a cair. Mas olha a importância de você ter uma pessoa do seu lado que vai te ajudar, que vai se lembrar de você. Você está fraco, alguém vai estar te fortalecendo. Às vezes agora vamos pegar também, às vezes a vida sentimental, a importância de você ter uma boa esposa do seu lado, um bom esposo. Quantas das vezes eu estive fraco e minha esposa falou, não, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa. Olha a importância de você ter alguém do seu lado que está ali junto com você, torcendo com você, querendo crescer com você. Isso é importante. Mas a importância de você ter amigos também. Amigos que vai estar ali. No momento que você cair, no momento que você estiver fraco, ele vai estar ali para te fortalecer, ele vai estar ali para te dar uma palavra de fé, ele vai estar ali para te animar, ele vai estar ali para perguntar, irmão, você foi para a igreja hoje? Se alguém pergunta para você, você foi para a igreja hoje, é porque aquela pessoa gosta de você. Ah, que irmão chato. Que irmão chato, fica perguntando direto, por que eu fui para a igreja? Não é chato não. Ele perguntou por você, porque ele gosta de você. Ele está sentindo a sua falta. Então cuidado com o que você fala. Ele diz, mas ai do que estiver só. Ai da pessoa que estiver só. Deus não gosta de pessoas que vivem separadas. É importante você orar. Deus, coloca uma pessoa, um amigo. Lógico, às vezes quando eu falo amigo, tem que tomar cuidado. Por favor, entenda o que eu vou falar. Não existe amizade entre homem e o quê? Mulher. Cuidado, principalmente se o homem é casado e se a mulher é casada. A minha melhor amiga quem é? A minha esposa. Eu não tenho outra melhor amiga não. É com ela que eu converso. Ah não, vou conversar com a amiga. Que é o diabo de minha amiga fulana? É o diabo ali. Não, é demônio. Cuidado, você é casado e está ali, sabe, conversando com o outro. Não, é só uma amiga. Cuidado, já vi muitas amizades dessa. Sabendo indo para a destruição. Quando eu digo, não é que a pastora não converse, tem os obreiros aqui, as obreiras da nossa igreja, converso tudo com eles ali, mas o básico. Não estou dizendo a amizade que às vezes você tem lá, que nem eu tenho amigos que todos os dias eu falo com ele, que nem esse amigo que veio aqui hoje, todos os dias eu falo com ele, são 10 anos assim. Se passa um dia, 2 dias sem a gente se conversar, ele já liga. Ô irmão, você está passando, está bem aí? O que aconteceu? Já cobra e começa uma briga brava. Só que quando a amizade boa ali, sabe, nunca se acaba. Você está bem, irmão? Você está em silêncio aí? O que está acontecendo? Então você vê como que é bom você ter uma amizade. Então tá ali, é um amigo. Então não vou ter, a amiga mulher, já pensou, tá ali a obreira, dando exemplo, pega a obreira, todo dia eu mando uma mensagem para a obreira, obreira, como é que você está? Não vou citar nome aqui, né? Você dormiu bem? Aí daqui a pouco começa, você dormiu bem, minha linda? Não, é só um modo carinhoso de falar, não, tem que ter modo carinhoso com a minha esposa. Não ter modo carinhoso com outra mulher? Deus me livre. Não que eu vou deixar de conversar com as pessoas, mas a minha amizade feminina é minha esposa. E tem outros amigos. Deu cuidado com esse negócio, irmão. Tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente caindo. Muitas pessoas caindo. Muitos casamentos sendo destruídos. Você tem que tomar cuidado com quem você coloca na sua casa. Lembrando, não é uma contradição da palavra que mais você vê. É importante. A Bíblia diz que é importante nós termos amigos. Mas também a Bíblia também diz que nós temos que tomar cuidado com os amigos que nós andamos. Por isso que no início da mensagem eu comecei falando para você. A pessoa que você está andando, o que ela está acrescentando? Primeira coisa que você tem que olhar, o que as pessoas que você anda acrescentam na sua vida espiritual? Nada. Então não é uma boa amizade. Qualquer momento essa pessoa pode te trair. Se ela já está dentro da igreja é complicado, imagine fora. Qualquer momento ela pode te trair.
No momento que o senhor dela pedir, falar assim, faça isso, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então ele diz, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, ai daquele que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Essa é a mensagem. Guarde ela no seu coração. Esteja com pessoas que torçam por você. De preferência que ande na mesma fé. Se você cair, vai ter alguém que te levante. Se você estiver fraco, vai ter alguém que te fortaleça. Se você estiver desanimado, vai ter alguém que vai estar ali, não, vem, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos para a igreja junto, vamos buscar Deus juntos, vamos nos aproximar aqui. E com certeza você não vai ficar ali prostrado, vai tomar posse da sua vitória, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus, nós vamos orar. Coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus. Você ouviu a palavra aqui, você ouviu a direção de Deus. Com seus olhos fechados, seu coração aberto, vamos nos aproximar de Deus nesse momento. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso, você não é o por acaso. Lembre-se dessa palavra. Primeiro nós ouvimos que nós temos que tomar cuidado com os olhos. No mundo espiritual, o diabo ele vai nos atrair com os olhos. Ele vai tentar mostrar coisas agradáveis para você se distrair, para você cair, para você perder, para você tropeçar. Mas também nós já aprendemos que nós temos que tomar cuidado com as más direções, com os más conselhos. Porque os maus conselhos, eles vão te fazer cair. Mas hoje nós aprendemos que se viermos a cair, é importante termos pessoas que vão nos ajudar a se levantar. Nos ajude, Senhor. Nos dê amigos, Pai. Nos dê amigos, Jesus, que vai torcer por nós. Amigos que vai nos fazer crescer espiritualmente. Não só amigos que chamam para outros lugares, para sair, para festejar, sabe, isso é bom, lógico, dependendo das festas, né? Dependendo do que você faz, mas o mais importante é você ter pessoas do seu lado. Lembre-se que queira te fazer crescer, que você prospere, que torça por você, que esteja junto com você, que esteja na mesma fé. Levanta, Pai. Levanta pessoas que vai estar ao nosso lado. Nos dê pessoas, Pai, nos dê amigos de ministério, nos dê amigos aqui dentro da igreja. Nos dê, Pai, amigos que vão estar do nosso lado, Senhor, torcendo por nós. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer te levantar. Você não está aqui por acaso. Você chegou aqui porque Jesus, Ele quer sim te dar saúde, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você ande, Ele quer que você se levante. É hora de você se levantar, é hora de você, pegar a sua cama. É hora de você agora voltar para a sua casa testemunhando, levando ali a palavra, levando o que Deus Ele fez na sua vida. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Basta você permanecer firme, não pare, não desanime. Continue firme em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço a bênção sobre a vida destes meus irmãos. Ouça a palavra, ouça a direção de Deus. Lembre-se do que Deus Ele falou ao seu coração neste dia de hoje. Guarde essa palavra em nome de Jesus Cristo.